Pessoal, hoje nesse vídeo nós vamos ter dois assuntos. O primeiro não é nada agradável porque envolve alguns recuerdos de tempos não gratos, onde o governo brasileiro interferia nas estatais ou numas empresas com forte presença de capital estatal, como é o caso da Vale do Rio Doce, apesar de ser privada, fazendo com que essa empresa, essa companhia gastasse dinheiro onde não devia para beneficiar eventualmente certos amigos do rei ou amigos do poder. Isso aí, tomara que não esteja repetindo, mas pelos indícios que nós avaliamos, parece que está acontecendo sim. E o segundo assunto fora de curva não é aqui do Brasil. Vamos para os nossos vizinhos um pouco mais ao sul, Uruguai e Argentina. Eles estão aparecendo com algumas novidades bem interessantes que podem ser inspiradores para um futuro melhor aqui para o nosso país sim. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, vocês já ouviram falar na Bamin? Eu não. E a Fiol? Também não. E eu fiquei sabendo que a Bamin é uma empresa de mineração que está construindo uma ferrovia lá na Bahia chamada Fiol. E essa empresa, segundo consta, ela está muito endividada e o governo federal quer que a Vale do Rio Doce assuma o controle dessa companhia. Vamos um pouco mais a fundo nessa história. Olha só, a Bamin, que é a Bahia Mineração, é uma empresa responsável pela mineração de ferro em Caetité, na Bahia. Até estou lendo da reportagem que eu estou agora fazendo uma colinha de autoria do site Bahia Econômica. E essa companhia de mineração de ferro, ela detém a concessão para a construção e operação de uma ferrovia que vai integrar leste-oeste, a famosa, ou para mim não era famosa, uma nova conhecida, Fiol 1. E essa empresa, gente, está muito, mas muito endividada. Segundo o balanço de 2023, ela está devendo na praça nada mais, nada menos do que 2,5 bilhões de reais, 2,5 bilhões de bagarotes, como eu gosto de falar. E isso aí é só referente a empréstimos. Também há muita reclamação de fornecedores que ela não está pagando em dia, enfim, parece que é uma empresa bem encrencada. E quem são os proprietários dessa interessante companhia que está atualmente sediada na Bahia? Olha só, o controle desta aparente espelunca é de um grupo empresarial lá do Cazaquistão. É um país da ex-União Soviética, que veio aqui para o Brasil, assumiu essa função empreendedora, mas parece que não está dando muito certo. E o governo federal, alas do governo federal, que eu não sei realmente quem são, isso é uma informação do colunista Lauro Jardim, do Globo, está querendo por A mais B, por B mais C, ou por qualquer letra mais a outra, que a Vale do Rio Doce adquira essa bendita empresa assumindo o controle junto com o BNDES Par. E aí tem aquela questão, por que o governo brasileiro estaria interessado numa empresa cazaquistanesa estabelecida na Bahia, forçando a compra ou pressionando muito que a Vale compre? Olha, pode ser por conta da ferrovia, mas se uma empresa não tem capacidade de executar uma ferrovia, uma obra dessas, evidentemente seria o caso de licitar novamente essa obra e outro assumiria se isso fosse empresarialmente interessante. Então não teria motivo aparente ou fundamental para que o governo se preocupasse tanto em fazer com que uma ex-estatal, agora empresa privada, mas com muita participação de fundos de pensão que já perderam muito dinheiro em aventuras governistas há alguns anos atrás, entrasse nessa jogada que me parece ser completamente furado, ou pelo menos aparenta ser furado. Mas aí surge um nomezinho, segundo Lauro Jardim, que é o Lucas Callas. Ele não menciona muito, mas é um tal de Lucas Callas para cá, para lá, que aparece nessa reportagem, e ele é um dos sócios desse empreendimento. Resolvi, por conta do conselho de um amigo, investigar quem é esse Callas, que realmente não conheço. Ele é um empresário mineiro. E olha só, numa reportagem do Estado de Minas, cuja manchete é a seguinte: Lula e ministros participam da inauguração de fábrica de insulina em Minas Gerais. E aí vamos lendo a reportagem, fala sobre insulina, fala que essa foi a terceira vez na sua gestão que o presidente da República foi ao Estado Mineiro,
E aí, vamos lá, vamos pensando. Quem estava junto com o presidente da República, ministra da Saúde, Nízia Trindade, tudo bem, era uma fábrica de produtos médicos, que é insulina mesmo, justifica, mas também ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pô, governo preso para inauguração de uma fábrica de insulina, coisa estranha, né? Será que eles não têm mais o que fazer? Uma festa por causa de uma fábrica de insulina? Lógico que isso é um medicamento importante, não tenho dúvidas disso, é fundamental, especialmente para os diabéticos do Brasil, mas, pô, e meio ministério, não, meio não, é um percentual, vamos dizer, 15% do ministério, mas ministros de alta relevância política e o presidente da República para a inauguração de uma fábrica só lá em Minas Gerais, me parece um tanto quanto prestigiar demais um evento desses. E aí eu comecei a pesquisar ou ler mais a reportagem, até que chega um momento que diz o seguinte: os empresários Daniel Vorcaro e Lucas Callas se tornaram acionistas da empresa. Desde então, as ações da farmacêutica mineira valorizaram 67%, com o anúncio na semana passada de que a Bioma, o nome dessa empresa farmacêutica, vai trazer para o Brasil um similar do Ozempic, aquele remédio que seria para diabetes, e muitos barrigudos, assim como eu, estão injetando, não tenho coragem de fazer isso, para perder a pança preciosa que nos dá o equilíbrio no caminhar em várias coisas na vida. Gente, olha só, Lucas Callas recebeu a parte mais relevante, a parte mais influente do governo federal em abril, e agora uma empresa na qual ele está metido no meio, ele está envolvido, ele é sócio, junto com os cazaquistaneses, está sendo alvo de pressão para que a Vale do Rio Doce adquira essa mineradora, assuma a estrada de ferro. Será que vai ser um bom negócio para a Vale? Provavelmente, como eu falei, não. A dívida da Abamin, como eu comentei antes, é só com os bancos de 2,5 bilhões de reais e provavelmente não tem como pagar isso. O que significa esse negócio? Olha, oficialmente eu não sei, mas tudo leva a crer que estamos de volta àqueles prestigiados campeões nacionais do empreendedorismo, que nada mais eram do que testas de ferro para outros não muito elogiáveis interesses. Espero que essa história não se repita, que seja esclarecida essa coincidência do empresário Lucas Callas, porque não é evidência, mas é indício. E quando há indício, há um cheiro nada agradável nos ares brasileiros, e isso não pode acontecer, não pode voltar a acontecer aqui no nosso país, como ocorreu há alguns anos atrás, ou menos de uma década atrás ainda, e gerou uma confusão política bárbara, uma recessão pior ainda, que afundou ainda mais o nosso país numa situação nada elogiável, tanto em termos econômicos como sociais. Se o que aconteceu lá em 2014, 2015, 2016, que já vinha de antes, mas foi descoberto naquela época, não tivesse acontecido, certamente, ou muito provavelmente, o nosso patamar de desenvolvimento econômico e social aqui do Brasil estaria muito melhor agora em 2024. Sobre esse assunto era isso, não quero me alongar e nem quero me entusiasmar muito para não falar o que não devo. Agora fica a avaliação para cada um dos espectadores aqui do Fora de Curva. Vamos para o segundo assunto então. Dia desses, numa análise do Fora de Curva, eu mencionei uma estatística, não é uma estatística, é uma perspectiva feita por uma auditoria internacional, não lembro se é McKinsey, mas acho que não, então fico devendo o nome dessa fonte, mas tem em um dos vídeos passados do Fora de Curva, que em tese 800 brasileiros, milionários brasileiros, estariam deixando o país por vários motivos, um dos quais era o aumento da carga fiscal. Bom, o assunto passou, foi analisado, mas olha só o que está acontecendo. Aqui no Brasil, vamos voltar um pouquinho a ele então. Aqui no Brasil, nós temos novos impostos sobre grandes fortunas, muitas pessoas acham certo, eu até moralmente acho certo, mas na prática isso não funciona, só espanta a riqueza, por isso eu sou contra, mas existem outros exemplos contrários de países que estão atraindo esses milionários, bilionários,
e as coisas estão dando certo por lá. Aí vamos entrar no nosso vizinho do extremo sul do Brasil, o Uruguai. É um país com algo em torno de 3,5 milhões de habitantes. Segundo a população de lá, tem mais bovinos que gente naquela nação, e nos últimos anos realmente eles têm tido um desempenho econômico de dar inveja a qualquer nação sul-americana ou a maior parte das nações do mundo. Um crescimento médio acima de 3%, com alguns reveses, é verdade. Eles têm muita dependência ainda da agropecuária, mas se tornaram o centro financeiro mais seguro da América Latina. E olha as consequências disso. O país acabou virando o que eles estão chamando de refúgios de bilionários. Grandes empresas brasileiras, ou os donos de grandes empresas brasileiras, argentinas e de vários lugares do mundo, estão adotando Montevidéu como sua cidade de moradia, porque pagam menos impostos por lá, tem menos burocracia. Alguns deles, um da Argentina, um dos cofundadores do Mercado Livre, e também aqui o brasileiro fundador do Nubank. Então, essas duas empresas juntas valem, só elas, 150 bilhões de dólares. E Mercado Livre está na Argentina? Não, não está. Por quê? Olha a confusão que aquele país se tornou ao longo dos últimos anos. E o dono do Nubank, que inclusive é o banco privado atualmente mais valioso do Brasil, saiu do Brasil por quê? Ia ser mais tributado, vai para o Uruguai, uma cidade, Montevidéu é uma cidade maravilhosa, cheia de opções, não tão alegre como o Nordeste brasileiro, mas tem uma prainha ali perto, e o sujeito está vivendo tranquilamente lá, administrando a empresa do Brasil, mas com a sua fortuna pessoal, com a sua capacidade empreendedora, trabalhando agora em favor dos uruguaios. E isso está acontecendo, a Microsoft está botando unidade lá, Google parece também vai para lá, enfim, o Uruguai está sendo um refúgio ou um polo atrativo de bilionários, milionários e empresários inovadores. Pô, isso nós podíamos querer para a gente. Qual é a diferença entre Uruguai e Brasil? Política tributária. Enquanto aqui nós achamos que aumentar impostos para redistribuir renda vai gerar riqueza, eles pensaram diferente e resolveram reduzir a carga fiscal para atrair capital, atrair cérebros e fazer aquele país se desenvolver mais do que qualquer outro estruturalmente nos últimos 10 anos na América Latina. Eles sim tiveram algumas crisezinhas, como no período entre 2015 e 2016, o Brasil também pagou os pecados nessa época pela maior recessão da história do país, que durou até 2017, se não me engano, mas, de uma forma geral, eles vêm mantendo um crescimento acima de 3% ao ano. Teve a pandemia, que a economia daquele país, como qualquer economia do mundo, fora algumas raras exceções, caiu e caiu muito, se recuperando aquele efeito em V que o Paulo Guedes falava no ano seguinte, 2022, 2023, e depois até com algumas oscilações, lembrando, é um país com uma forte influência agropecuária, então tem grandes oscilações por conta de safras, super safras ou eventualmente frustração, mercado de carne também, mas ele vem mantendo uma progressividade ou um progresso material, socioeconômico bastante invejável. Fazendo o quê? Repetindo, além de continuar fazendo o que sabe, que é produzir carne de primeira qualidade, e também são muito fortes em várias frentes agrícolas, ovinocultura também eles têm bastante. Eles resolveram, a sociedade de lá resolveu optar pela estabilidade das regras, impostos mais reduzidos, entendendo que aumentar o consumo, aumentar o investimento é muito melhor para a arrecadação do que aumentar alíquotas de impostos. Isso é uma lição que o Brasil deveria aprender. E olha só, também a Argentina está prestes a dar uma baita de uma lição, não só de moral, mas lição econômica no setor aéreo brasileiro. O governo do país, que tem um ministro da Economia ou similar novo, hoje lançou um pacote, um decreto, em cima da sua lei de bases, para
desregulamentar o setor de aviação. Lá eles têm duas companhias aéreas, a mais importante, mais conhecida dos brasileiros, pelo menos, é a Aerolíneas Argentinas, que há muitos anos está numa situação falimentar. Ela já foi privada, foi estatizada para não quebrar. Recentemente, o próprio governo de Javier Milei ofereceu a companhia praticamente de graça para os funcionários, eles muito exigentes, mas não são trouxa nem nada, simplesmente recusaram. Aí, o que os argentinos fizeram? Desregulamentaram o setor de aviação. Isso quer dizer o quê? Outras empresas internacionais que quiserem entrar, privadas ou públicas, ou até novas iniciativas dentro da Argentina, podem criar rotas aéreas, podem começar a voar. Lógico que deve ter vaga, deve ter previsibilidade em aeroportos, alguma regulamentação deve ter, mas eles partiram para a liberalização dessa iniciativa, que, se eventualmente quebrar aerolíneas argentinas, e isso é uma possibilidade, vai, em contrapartida, desenvolver uma cadeia produtiva, uma cadeia de valor muito mais ampla, muito mais distribuidora de renda, que é o turismo em si. A Argentina é um dos países com maior atratividade turística da América do Sul. Já foi maior, agora não é tanto. E normalmente até vários europeus e norte-americanos acham que Buenos Aires é a capital do Brasil, porque é uma cidade com um magnetismo pessoal muito forte. Prefiro pessoalmente vários municípios brasileiros, mas fazer o quê? Internacionalmente, eles acham que Buenos Aires é o centro econômico, o centro cultural da América do Sul, e isso atrai, assim como as carreteiras astrais, Polo Sul, Terra do Fogo, ou seja, eles têm uma oferta de pontos turísticos muito valorizados no mundo e que nos últimos anos estava meio stand-by por conta da falta de condições de receptivo. Houve uma deficiência nesse campo e agora, com a liberalização, com o aumento de voos, volta a se viabilizar esse setor da economia no qual o Brasil também deveria investir de maneira mais apropriada. Em primeiro lugar, desregulamentando, e em segundo lugar, se é para apoiar o turismo, apoiar de maneira inteligente, não dar dinheiro para mais dos mesmos, o que sempre se mostrou um erro, não proteger mercado. Gente, espero que os nossos governos, tanto estaduais como federal, aprendam alguma coisa com os bons exemplos que nós estamos vendo na América do Sul. Agora tratei de Uruguai e Argentina, não estou nem falando de política, eu estou falando de prática de atratividade de riqueza. E realmente partam para outra, saiam dessas discussões, dessas lenga-lengas que já duram décadas, décadas e mais décadas, e que deixam o nosso país, a nossa população, na mais suprema estagnação, desde pelo menos a década de 80, isso em termos industriais. Talvez comércio e serviços, especialmente serviços, evoluiu um pouco. O que evoluiu mesmo aqui no nosso país foi a produção agrícola, a produção pecuária e nada mais. O resto está parado no tempo e uma hora a gente vai ter que voltar a fazer essa roda girar. E o quanto antes melhor, e não vai ser muito certamente ou muito provavelmente com essa reforma tributária que as condições para desenvolver o nosso país de uma maneira sólida, de uma maneira consistente, vai voltar. Para acontecer isso, a forma de desregulamentação e especialmente redução de impostos que vão aumentar. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E aquelas pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição aqui no Fora de Curva. Um forte abraço a cada um. Até breve. Tchau.